E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre redação, sim? E para que a gente não fique um pouco assustado como o Jack Chan nessa imagem, né? Vamos aos objetivos da aula. Queridos, dois objetivos conhecidos e importantes: reconhecer possíveis percursos à escrita da redação qualificada, adquirir satisfação e prazer, e é isso que eu espero, a partir da escrita, e compreender e produzir nessa aula, o tópico principal, a introdução textual. Tudo bem? Em relação ao como começar, queridos, eu escuto com frequência os meus alunos dizerem que não conseguem começar, né? E como nós devemos começar? A resposta que eu sempre dou é a mais óbvia, mas é a mais eficaz, de acordo com o que eu vejo já há um bom tempo em relação à redação. Se começa escrevendo. Só se pode começar a escrever a partir da escrita, queridos. Isso significa que, quando vocês estão diante do momento de planejar o texto, ou ainda depois de planejado o texto, justamente porque o plano de texto é um espaço um pouco mais livre, nós podemos organizar as ideias de forma bem solta. Diante do rascunho, já prontos para escrever, com a estrutura feita, nesse momento podem ocorrer o que eu chamo de travas, travas textuais. Essas travas é quando o aluno fica com a ponta da caneta na folha e olha para aquele papel em branco. O que ocorre? No momento, vou até pegar um papel em branco. No momento que vocês olham para um papel em branco durante 10 segundos, ele é só um papel em branco. No momento que vocês olham para esse mesmo papel durante 10 minutos ou 15 minutos, ele se transforma no tamanho da parede da sala. Então, queridos, tomem cuidado. Não olhem por muito tempo para esse papel em branco. É importante povoar o papel, nem que seja com desenhos ou com brincadeiras que vocês façam no canto da folha. É importante que essa caneta entre em contato com o papel, tudo bem? Agora, no momento em que vocês se sentirem prontos, justamente para começar a escrever, ou ainda para que, exercitando a escrita, vocês possam começar a escrever, o banco de ideias, que é o primeiro passo do planejamento, é um excelente momento para que essa trava não exista, para que a gente evite a trava, porque no banco de ideias tudo será colocado, estaremos exercitando a escrita e assim teremos mais condições de começar um texto. Mas, se ainda assim existir aquele sentimento de que não é possível começar um texto da maneira como nós gostaríamos, o plano de texto, ele sim dará conta dessa insegurança, porque na verdade começar é muito simples, basta escrever, mas a insegurança nos impede muitas vezes de começar o texto. A introdução, como matriz da redação, entendida desse modo, auxilia muito os alunos a começar um texto. Porque se vocês fizeram o plano de texto como nós já vimos, definindo o tema, o ponto de vista e dois argumentos, se vocês já fizeram isso, começar é uma tarefa realmente muito simples. Por quê, queridos? Porque na primeira linha dessa introdução, vocês colocarão o tema. Na segunda, não necessariamente linha, mas no segundo período da redação, vocês explicitarão o ponto de vista. E nesse terceiro período, constituindo a introdução, uma síntese desses argumentos, porque não cabem todos, porque a tarefa do argumento desenvolvido é mais adiante. Aqui colocaremos somente a síntese. Queridos, muitos professores de redação discordam ou repensam a ideia de que o ponto de vista deva aparecer na introdução. A meu ver, é muito legal que ele apareça na introdução, justamente para que deixe claro ao avaliador que vocês se posicionaram, vocês têm domínio da tipologia e ainda, dizendo o tema anteriormente, deixarem claro que, inclusive, tem uma excelente delimitação do tema, entenderam o tema. Tudo bem? Então, vamos fazer um exercício para vocês verem o quanto começar a partir do plano de texto pode ser mais fácil. Então, nós temos aqui a proposta de redação da PUC de 2011, a PUC Rio Grande do Sul, e ela perguntava o seguinte no primeiro semestre: será verdade que o jovem de hoje não se interessa por política? Eu não pensei, eu só coloquei esse plano de texto para compartilhar com vocês, nós pensaremos juntos, tomara que isso dê certo. Então, vamos juntos.
A primeira tarefa nossa é dizer qual é o tema. Então, o tema é de que maneira o jovem se relaciona com a política. Vocês podem, inclusive, nesse espaço do plano de texto, fazer esquemas. Vocês jogam as palavras no papel como quiserem, desde que fique claro a vocês mesmos, tudo bem? Qual é a segunda tarefa que nós devemos, depois do plano de texto, pensando o plano de texto, temos o tema, agora devemos definir o ponto de vista. Vocês acham que o jovem se interessa hoje por política? Eu acho que sim. No meu entendimento, acho que há um interesse contínuo e ainda maior. Então, o jovem tem se interessado cada vez mais pela política. Tudo bem? Se vocês não concordam comigo, façam um plano de texto junto, só que o oposto, aquilo que vocês estão pensando. Então, o jovem tem se interessado cada vez mais pela política. Agora, por fim, qual é o nosso tópico final? A síntese dos argumentos. O que eu vou pensar? Quais são os caminhos que eu vou defender essa ideia? Eu acho que o jovem tem se interessado mais pela política, talvez pelas manifestações atuais, né? Principalmente as de 2013, e ele tem se interessado por política porque esse talvez seja o único caminho que ele tenha, né? Então, não se interessar por política seria uma irresponsabilidade. Então, vamos colocar assim, não poderia, estou pensando agora, junto com vocês, tá? Não poderia ser diferente. Tudo bem? Então, temos o plano de texto feito, agora vamos à introdução, a começar o texto. Queridos, observe, primeira linha, o tema, no segundo período, o ponto de vista, depois a síntese dos argumentos. Então, vejam comigo, se o tema do texto, né, a primeira coisa que eu defini, vou mostrar aqui de novo para vocês, né, é o jovem e a política, esse é o tema, na primeira frase eu devo colocar o tema. Aparentemente, a relação entre o jovem e a política é cada vez mais, me ajudem, um importante debate. Tudo bem? Talvez não fique incrível porque estamos fazendo agora, mas só para que fique claro como é tranquilo começar com essa estrutura. Então, o que eu fiz? Coloquei o tema. Depois eu disse que sim, o jovem ele tem se interessado por política. Vamos colocar isso aqui. Nesse sentido, vamos usar um nexo para ligar, né? Nesse sentido, a juventude, só para não repetir o jovem, a juventude é política. Aqui ficaria melhor tem sido, né? É política em boa parte de suas ações. Coloquei meu ponto de vista. Agora eu vou introduzir a síntese dos argumentos. Vejamos as manifestações e a necessidade de abordar temas
ahn, atuais. Queridos, o que eu faço aqui? Fica claro o movimento que eu fiz? Na primeira frase eu introduzi o tema, aparentemente a relação entre o jovem e a política é cada vez mais importante, é cada vez mais um importante debate. Logo em seguida eu digo o meu ponto de vista. Nesse sentido, a juventude tem sido política, acho que fica melhor, né? Em boa parte de suas ações, introduzi meu ponto de vista e logo em seguida a síntese dos argumentos. Vejamos as manifestações, e ainda poderia ter dito, e eu não disse por causa do espaço, as manifestações de 2013 no Brasil e a necessidade de abordar temas atuais. Queridos, dessa forma, a introdução padrão ou a introdução como matriz da redação é muito tranquilo começar um texto. Exercitem aí também, tudo bem? Queridos, mas além dessa fórmula, há uma possibilidade, há outras possibilidades. Eu poderia, como a gente viu, apresentar o tema na introdução, eu poderia fazer uma pergunta na introdução, eu poderia utilizar uma frase curta na introdução, ou ainda eu poderia usar imagens na introdução. E eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa pensar essas possibilidades da introdução. Vejam comigo. Então, se eu digo qual jovem não se interessaria por política hoje, eu estou utilizando a pergunta e essa seria a minha primeira frase da redação para introduzir o texto, para causar uma expectativa no leitor, para, de algum modo, me colocar atentamente ao tema. A pergunta é excelente para introduzir. Observem comigo. Ser jovem é compreender sua participação política. Uma frase curtíssima no início da redação dá ênfase, ela é impactante. É como eu te amo, eu te odeio. Excelente para começar um texto. Ou ainda, revolução, democracia, crescimento. Eu lanço 3 imagens lá na primeira frase da introdução para introduzir o tema. É como se fossem 3 fotografias: revolução, democracia, crescimento. Esse é o caminho da juventude dos anos 60. E aqui eu aproveitaria para fazer uma retomada histórica, como muitos alunos gostam de fazer na introdução, e assim começar o texto. Tudo bem? Então era isso, queridos. Um beijo, até a próxima!